E eu vou colocar já os dampers aqui no lugar. Aí também tem um jumper desse para cada cabinho desse específico? É um damper para cada... Não, aqui é um preto, um amarelo, 2 ciano e 2 magenta. Então, o maior problema aqui dela, ó, você vê, o acesso. O acesso da máquina é um desastre. Tudo apertadinho. Tudo apertadinho. Então, você vê que aqui, ó, eu já tenho as cores ali. Inclusive, ó, E tá. como eu identifico Ele tem a marquinha aqui, ó. Agora é meio difícil, mas depois, ó. Tá vendo? Ele tem a marquinha ali, ó. Qual que é o problema? Se você precisar tirar um damper desse, ó. Aqui tá fácil, porque a outra cabeça da frente não tá no lugar. E eu então eu encaixo ele. Qual que é o problema dele aqui? O problema é que se você tirar ele e cair tinta aqui, já era. Deixa eu pegar o papel higiênico aí. E como é que eu faço? É isso que eu vou te mostrar. Isso daí nem o técnico mostra, hein, Luiz? Cara, eu vou dobrar sua taxa de visita, então, desse jeito. Vou. Não, mas Os meninos vão lá pagar a sua e eu vou pagar a outra aqui, é o jeito. então, aqui toda Sim. vez, não pode esquecer, toda Tá. vez que você for mexer aqui, que eu falar com você, falar, Luiz, vai ter que tirar o damper. Você vai pegar e vai fazer isso aqui. Papel. Vai colocar uma proteção aqui. Por quê? Se você vacilar aqui e cair tinta, não chega a tinta lá embaixo. Porque o que vai acontecer? Daqui eu tô te mostrando os problemas que você pode ter no dia a dia, os cuidados que você tem que ter. O que pode acontecer? Ó, a gente tem aqui, coloca o flat. Então, se você mexe e cai tinta, a tinta vai cair aqui e vai entrar lá embaixo no contato. E aí vai queimar a placa, vai queimar a cabeça. Cabeça de impressão. Caraca. Então, toda vez que você for mexer aqui, então você tem que tomar um cuidado. E você sempre tem que fazer o movimento do damper aqui por cima, ó. Porque se você pegar na barriga dele aqui, ó, ele vai vazar. Ele tem uma tendência em não vazar. Porque ele é uma bolsa, então ele está fechado. Acontece que às vezes o seu damper está com problema. Então você tira ele daqui, ele já sai vazando. Mas não é para vazar. Mas não é. Mas se ele tiver com problema, ele vai vazar. Então, geralmente, o que a gente faz? Então, o meu damper está com problema, não tem tinta, não estou conseguindo puxar. Eu tiro ele, venho aqui. Não sei se você faz isso nas impressorinhas. Pega aqui, Não, normalmente não. E puxo. Eu já fiz isso para trocar de tinta uma vez. E puxo, então, mesmo processo. O mesmo processo. Se eu puxar, soltar ele e parar, então quer dizer que ele tá bom, só era uma questão de ar, de umidade, de alguma coisa. Sim. Agora, se eu puxar, soltar ele e continuar pingando, o damper tá ruim, tem que trocar. Aí tem que dar... É real essa história de que o ideal é ela trabalhar num ambiente com ar-condicionado? É real, principalmente aqui. Tá. É real. Aqui a gente tá no inverno, tá calor. Qual que é a minha postura? Se eu já tiver no ambiente, sentir um pouco já de calor, que nem eu estou sentindo, eu já sei que você vai precisar de ar-condicionado. Eu posso até arrumar o ar-condicionado em breve espaço de tempo, usar aquele climatizador lá? Não tem ajuda? Problema. Ajuda. O que você tem que ter ciência aqui é assim, que sem o ar-condicionado pode ser, não é uma regra, pode ser que a gente tenha mais problemas de gotejamento. Eu vou te mostrar aqui, ó, um problema de um cliente, me mandou agora. Ele tem um mês que eu instalei a máquina dele. E ele não tá tendo, ele não tem ar-condicionado. Ele está reclamando disso daqui. Que cidade do Brasil? São Paulo. Imagina, frio daquele jeito lá. Mesma máquina da sua, tá vendo? Isso daí é gotejamento, ela fica à noite parada, ela goteja. Porque ele não tem controle de temperatura do ambiente. Então, quando você não tem controle de temperatura do ambiente, a densidade da tinta muda. E qual é a temperatura ideal? A temperatura ideal é 22, 23. Umidade do ar 45 a 55. Umidade relativa do ar. Eu comprei o troçozinho lá, comprei.
Então o que acontece? Isso daqui acontece muito também no final de semana, porque você não vai deixar o final de semana o ar-condicionado ligado só. Mas vem cá, você está me dizendo que o ideal seria o ar-condicionado ficar ligado 24 horas? Seria. Meu Deus do céu. Seria o ideal, mas você não vai deixar ligado, porque senão... Mas o que acontece? Você não pode reclamar disso. Tá vendo? Ele está reclamando disso aqui, ó. Juliano é um cliente. O que acontece? A tinta está afinando e outra coisa, ele não está usando a minha tinta. A tinta dele, porque ele já trabalhava com DTF, é uma tinta de uma qualidade um pouco mais baixa. Então ela muda de densidade muito rápido. Ou seja, o que é a densidade? Ela afina e engrossa o piscar de óleo. Por quê? Porque a temperatura em São Paulo, por exemplo, semana passada estava 29 graus, ontem estava 19. Entendi, a variação é uma variação muito frequente, alta. E a sala dele é isso aqui, ó, desse tamanho aqui, ó. É menor que essa? É menor que essa. Aqui a gente está no comparada dele. Aqui a gente está num galpão comparado. que a dele é isso aqui, ó. Meu Deus do céu. A sala dele é isso aqui. E tem até uma janelinha assim, mas o que? O espaço dele é muito úmido. Tá. Então, isso quer dizer que ela muda a densidade, porque não tem controle de temperatura. Então, toda vez que ele fica muito tempo sem a máquina funcionar, acontece isso. Daí ele tá reclamando, mas eu já falei para ele, cara, isso daí não adianta. Outra coisa, nesse caso aqui, que eu sou um cara assim, ó. Eu evito procrastinar. Então, por exemplo, nesse período, ajuda eu botar o climatizador aqui? Então, para mim, independente. Se você manter o que você vai fazer, se é com climatizador... Não, provisoriamente. Não. Eu vou... Para mim, e se você vai regular a temperatura com ventilador, com ar-condicionado ou com umidificador, para mim, independente. Mas a máquina trabalha melhor entre 22 e 26 e umidade 45 e 55. Tá. Então, que seria complicado o cara manter um ar-condicionado ligado 24 horas, pelo menos durante o período de uso da máquina. Da máquina, exatamente. Tá. Porque já aconteceu de cliente que eu instalo a máquina e não dá problema nenhum, porque ele tem um ambiente controlado, assim... Por exemplo, a minha máquina, dessa daqui, eu uso ela na minha garagem. Cara, não tem ar-condicionado. E também não tem essa... É, porque lá, como é quase que um subsolo, a temperatura dela lá é muito estável. É sempre 22, 23 graus. É muito estável. Então, lá, se lá fosse o meu parque de impressão, eu não precisaria de ar-condicionado. Então aqui, ó, eu vou encaixando. E se